Olá! Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Nesta noite eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre santidade na criação de filhos. E o texto que nós vamos ler está em Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 4 ao verso 9. Esse texto nos diz bem assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Irmãos, esta passagem da Bíblia, ela é conhecida pelos judeus até hoje como o Shema. Shema, isso mesmo. Shema é o termo que foi dado para esta porção da palavra de Deus pelos judeus desde os dias de Moisés, lá no Antigo Testamento. Tem esse nome, Shema, porque Shema é a primeira palavra do versículo 4 que nós começamos a ler. Perceba que o texto começa dizendo: Ouve, ó Israel. Ouve em hebraico, a língua que foi escrita, o Velho Testamento, ouve é Shema. Ainda hoje, essa passagem, esse texto que nós acabamos de ler, ele é recitado pelos judeus 2 vezes ao dia. E eles levam isso a ferro e fogo. É preciso dizer, os pais precisam dizer isso todos os dias. Ele reúne os seus filhos e diz isso a eles. Essas palavras que nós acabamos de ler, eles dizem o Shema. Esse texto foi como que uma espécie de um termo de compromisso que Moisés, no alto dos seus 120 anos, pertinho da hora de partir para estar com o Senhor, ele reúne todo o povo de Israel e ele faz uma repetição no capítulo 5 dos 10 mandamentos, e ele vai durante todo o livro de Deuteronômio dizendo sobre normas, regras, leis que Deus esperava que o seu povo pudesse obedecer. E aqui no capítulo 6 em especial, ele dá como que um termo de compromisso para os pais naquele tempo. Um compromisso com relação à criação dos filhos. Esta passagem nos fala, meus irmãos, sobre a responsabilidade da maternidade e da paternidade de acordo com os planos e os propósitos de Deus. Eu creio que em qualquer tempo, Deus deseja que as famílias que o conhecem, que o servem, que o amam, criem seus filhos em amor, em disciplina e em santidade. Então eu penso que esse texto, esta passagem bíblica, serve e muito para nós, mesmo a gente vivendo hoje tanto tempo depois. E eu gostaria que cada pai e cada mãe aqui nesta noite pudesse refletir comigo sobre esse termo de compromisso quanto à criação dos filhos. Talvez alguém aqui, uma criança, um adolescente, um jovem, pense assim: então eu vou até embora agora, porque o pastor vai falar apenas para pai e mãe. Mas se você pensa em um dia se casar, se você pensa em um dia constituir uma nova família, você precisa já aprender de antemão o que um pai e uma mãe precisa ser aos olhos de Deus. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de observar com os irmãos que o ministério do pai e da mãe é um privilégio incrível. O ministério do pai e da mãe é um privilégio incrível. Dentre tantas coisas, irmãos, que Deus nos permite realizar como seres humanos aqui na terra,
está a oportunidade de gerar filhos, ou seja, a criação de outros seres humanos semelhantes a nós. É verdade que Deus é o autor supremo da vida. Toda vida é um dom de Deus. Mas Deus nos dá o privilégio, nós seres humanos, de participarmos da geração da vida. E esse é talvez o ministério mais nobre que um ser humano possa exercer para cumprir os planos e os propósitos de Deus. É um ministério, é um serviço que nós prestamos a Deus, a geração de filhos. Você sabe como foi que Deus criou o primeiro ser humano? Deus criou aquele primeiro ser humano, um boneco de barro, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Deus colocou a mão e fez cada parte do corpo de Adão. Foi assim. Mas depois Deus tira uma parte da costela, faz a mulher, e depois disso Deus entrega a esse primeiro casal, a essa família, a essa unidade familiar, o ministério da procriação ou da reprodução. Deus poderia ter continuado fazendo seres humanos de boneco de barro, mas Deus quis nos dar o privilégio de sermos úteis nessa reprodução humana. Meus irmãos, quando pensava sobre isso, eu fiquei imaginando o quão isso é espetacular. A geração de um filho. Pense comigo. Um homem e uma mulher se unem através da relação sexual. Durante o ato sexual, ocorre no interior da mulher o fenômeno da fecundação. Um espermatozoide se encontra com um óvulo, ali começa a vida. Surge um feto. Durante 9 meses, o corpo feminino vai produzir tudo o que esse feto precisa para ele vir a crescer e no tempo certo nascer. Deus fez o corpo feminino, graças a Deus, para isso. Dizem que Deus deu às mulheres o trabalho do parto, porque se desse para o homem, a cada um que nascesse o homem morria. Porque o homem não aguenta dor, e a dor do parto seria simplesmente algo mortal para o homem. Mas pensa comigo que Deus capacitou esse corpo, o corpo da mulher, que de um modo incrível vai se modificando estética, psicológica e emocionalmente durante a gestação. Durante 9 meses esse corpo se ajusta, não se desajusta como algumas pessoas pensam, mas esse corpo ele vai de alguma maneira nutrindo aquela vida que se gerou e está se desenvolvendo no interior deste corpo. Mulher, se o seu corpo nunca mais foi o mesmo depois da gestação, não se deprima, não se sinta acabada, sinta-se privilegiada, porque você pôde gerar filhos, você pôde prestar um serviço a Deus, reproduzindo seres humanos. Você foi um instrumento na realização do grande milagre, o milagre da vida, o milagre de poder gerar outros seres como você. Uma escritora, Mara Chen, disse que ser mãe é se deixar ser tocada pela mão de Deus. Muitas vezes, irmãos, achamos que apenas Maria, a mãe terrena de Jesus, viveu o milagre da concepção. Não poderia haver um engano maior. Toda concepção é um milagre. E você, homem, também é um privilegiado porque você participou disso. Você não apenas teve participação, você foi também instrumento de Deus na concretização deste milagre. Homem e mulher, pai e mãe, é um ministério que nós exercemos para Deus. Talvez você nunca tenha olhado para a maternidade ou a paternidade nessa perspectiva. Um ministério, um serviço que nós prestamos a Deus. Quão honroso isso é, meus irmãos, quão nobre isso é, que privilégio grande, tremendo, sublime, sermos pais, mães. Um pai e uma mãe são privilegiados porque juntos realizaram esse ministério, prestaram um serviço a Deus
na geração de filhos para Deus, porque os filhos que nós geramos, muitas vezes nós achamos que estamos gerando eles para nós, achamos que os filhos são nossos. A gente diz assim orgulhosamente: esse é o meu filho. Que grande engano! Ninguém tem filho. Todos os filhos que nós geramos são de Deus. Não é isso que a Bíblia diz em Salmo 127, versículo 3? Está nos dizendo: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. No entanto, é um privilégio, mas todo privilégio, ele sempre traz consigo também responsabilidades. Meus irmãos, eu quase peço agora para que alguém feche as portas, porque até agora está tudo muito bacana, não é? É um privilégio. Poxa, pastor, eu estou tão emocionado agora. É um privilégio ser mãe, ser pai. Mas privilégio também traz responsabilidade. E não corra dela. Não fuja das suas responsabilidades como pai, como mãe. Então veja comigo, em segundo lugar, que o papel do pai e da mãe é um trabalho interceirizável. Eu inventei essa palavra, ela não existia. Quais são, meus irmãos, os papéis de um pai e uma mãe na criação dos filhos? Eu creio que são muitos. Alguém já disse que um homem e uma mulher podem até fazer um filho brincando, mas criar filho não é brincadeira. Ser pai e ser mãe é muito mais do que gerar filhos. O que é ser mãe? Qual é o papel de uma mãe? Será que ser mãe é carregar um bebê no útero por 9 meses? Será que ser mãe é amamentar uma criança no peito durante os seus 6 primeiros anos de vida? Será que ser mãe é saber trocar fraldas, dar remédio, ensinar os filhos a falar as primeiras palavras e dar os seus primeiros passinhos? Será que isso é ser mãe? E ser pai? Qual é o papel de um pai? Será que ser pai é ter filhos com o seu mesmo DNA? Será que significa ter o nome na certidão de nascimento dos filhos? Será que ser pai é ter o sobrenome agregado ao nome dos filhos? Será que ser pai é pagar as despesas de uma casa, os livros da escola ou da faculdade dos filhos e o arroz com feijão nosso de cada dia? Irmão, será que ser pai e ser mãe se resume a esses trabalhos? Eu posso te afirmar com absoluta certeza que não. Todas essas coisas são necessárias e envolvem os papéis de um pai e uma mãe, porém, ser pai e ser mãe é muito mais do que tudo isso. O principal trabalho de um pai e uma mãe tem a ver com a responsabilidade intransferível, essa palavra sim, essa existe, intransferível, de ensinar os filhos e prepará-los para a vida. Augusto Cury, um psicólogo cristão brasileiro, ele afirma assim: bons pais nutrem o corpo, pais brilhantes nutrem a personalidade. Eu acrescento que bons pais se preocupam com o arroz com feijão para que os filhos cresçam. Pais brilhantes se preocupam com o caráter dos seus filhos. Irmãos, hoje nós estamos vivendo num mundo que tem descoberto a chamada terceirização de diversos serviços. Terceirizar é transferir a alguém uma responsabilidade, um compromisso, um trabalho, uma tarefa que inicialmente era nossa. Isso é terceirizar. Você pode terceirizar muitas coisas em sua casa. A faxina do quintal, o reparo do chuveiro, a manutenção elétrica, a pintura da varanda. Mas existe uma coisa que você não pode jamais terceirizar. É a formação do caráter do seu filho. Isso não é competência da escola, isso não é obrigação do governo, não é dever da igreja, isso é trabalho seu. Você é o pai deles, você é a mãe deles. Teve o privilégio de ser pai, teve o privilégio de ser mãe, mas tem a responsabilidade de formar bem o caráter dos seus filhos. A grande prioridade dos pais não é a provisão financeira da família, como talvez muitas das vezes a gente pense. Nós vivemos num tempo de muita negligência dos pais na criação dos filhos.
Pais que acham que a escola é que deve educar os seus filhos. Não é. Educação vem de casa. Educação vem do berço. Educação vem dentro da mochila. Irmãos, na escola, os nossos filhos devem aprender matemática, português, história, geografia, biologia, inglês e outras ciências. Porém, bons modos, respeito, honestidade, solidariedade e outros valores mais deverá vir de casa na bagagem de vida deles. Eu recomendo para você esse livro, Pais Discipuladores, de Ted Thompson. Ele escreve nesse livro algo bem interessante. Ele diz que a terceirização da responsabilidade dos pais, ela é vista, através de uma pesquisa norte-americana, de que 95% dos pais atuais acham que as igrejas precisam ter um pastor específico para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. Diz ele neste livro que os pais desejam isso para fugirem de suas responsabilidades. Então a igreja contrata um pastor só para os jovens, só para os adolescentes, só para as crianças, que vão planejar e realizar programas e eventos de entretenimento para tentar segurar esses filhos de crentes na igreja. Mas isso não funciona. O que segura filhos na igreja, meus irmãos, é ter pais comprometidos em cumprir o seu papel de pai e mãe dentro de casa, dando caráter a eles. Evento não segura jovem algum na igreja. Eu pergunto para você que é pai, você que é mãe, quem está formando o caráter de seu filho? Ou como está sendo formado o caráter do seu filho? Tem sido você? Você tem assumido esse papel? Você tem abraçado essa responsabilidade com seriedade? Ou tem sido a internet? Meus irmãos, criar filhos hoje, sim, dá muito trabalho, não é fácil. Ensinar coisas aos filhos antigamente era bem mais fácil. Talvez você se lembre que quando você era criança, o seu pai, a sua mãe dizia uma coisa e disse, pronto, está dito. Não tem nem o que questionar, não tem onde pesquisar nada. Quer ver uma coisa? Os pais antigamente diziam assim, comer manga e tomar leite faz o quê? Faz mal. Se um pai diz isso hoje para uma criança, sabe qual a primeira coisa que ela faz? Ela vai no Google, na internet e pergunta ali, comer manga e tomar leite faz mal? Vou te lembrar de outra coisa, que a gente durante muito tempo foi enganado. Sabe como é que os filhos vêm, diziam os pais antigamente? Eles vêm de avião, o avião que traz, ou a cegonha. E diz isso hoje para o seu filho, que ele vai lá na internet, no Google, e vai digitar lá, como é que nascem os bebês? E você vai ficar chocado com o mundo de imagens e informações que vai estar diante dele. Hoje, para a gente criar os nossos filhos, passar informações para eles, nós temos sim um enorme desafio. Porque a gama de informações que eles recebem é muito grande. Dá trabalho. Irmãos, por causa de nossa negligência como pais, nós temos hoje uma geração de jovens e adolescentes que tem sido considerada a mais rebelde da história. A psicologia tem apontado alguns dos graves erros dos pais de hoje. E não dá tempo para a gente abordar todos eles aqui, mas alguns merecem destaque. Um dos erros, de acordo com a psicologia, é dar ao filho tudo o que ele pede. A criança cresce pensando que ela tem direito a tudo o que ela deseja. Uma outra coisa simples, limpar a bagunça do filho. A criança cresce pensando que não existem regras na sociedade. E ele sai por aí jogando papéis e jogando tudo para tudo quanto é lado. Uma outra coisa que também tem sido um grave erro dos pais de hoje, permitir que os filhos ouçam músicas que vulgarizam o sexo. A criança cresce desvalorizando a mulher e o resto nem precisa dizer. Um outro grave erro que nós, por muitas das vezes, cometemos como pais, nos colocamos sempre a favor do nosso filho, estando ele certo ou errado. A criança cresce acreditando que ela é o centro do universo. Quantas das vezes na escola, um aluno tira nota baixa e antigamente o pai pegava a prova e virava para o aluno e dizia assim, que nota é essa?
Que nota é essa? Hoje o pai pega a prova, vai lá e quase esfrega na cara do professor e diz assim: que nota é essa do meu filho? Inversão de valores, quando deveria se colocar ao lado do professor para que o seu filho pudesse melhorar. Numa época em que tantos pais só pensam em trabalhar para ganhar dinheiro e às vezes só lembram dos filhos quando surgem essas coisas tipo baleia azul, nós precisamos, irmãos, rever diante de Deus sobre o nosso papel de pai e mãe. Eu estou muito incomodado a respeito do meu papel de pai. O que eu preciso fazer como pai? Se você quer proteger os seus filhos dessas pragas de jogos virtuais, tipo baleia azul ou de qualquer outro jogo que possa vir, se você deseja ter santidade na criação dos seus filhos, a Bíblia está nos dizendo aqui no verso 7, ensinarás a teus filhos a palavra de Deus, e dela falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Você sabia que 75% do caráter da criança é moldado até os 5 anos de idade? Veja o quão importante você que tem filho que está nessa faixa de idade. E veja o quão alerta você que tem filhos que já passou dos 6 anos precisa estar, porque quem sabe você não se preocupou tanto com o caráter do seu filho nesse período, pensava assim: ele é tão pequenininho ainda, ele não entende. Aqui que não entende. Criança hoje nasce já e quando toma aquele tapa no bumbum do médico, ela já está de olho aberto, querendo saber quem foi que bateu. Você sabia que filhos de pais adúlteros têm 68% de risco de serem também um adúltero? Você sabia que filhos de pais separados têm 57% de probabilidade de se separarem também quando virem a se casar? Formação do caráter. Nós não podemos, meus irmãos, falhar. Nós não podemos negligenciar o nosso papel. O papel do pai e da mãe é um trabalho interceirizável, nós precisamos assumir isso. E quando falamos de caráter, 3 coisas precisam vir à nossa mente. Nessa formação do caráter na vida de nossos filhos, na vida das crianças, 3 coisas precisam ser lembradas por nós. Primeiro, a questão da disciplina. O nosso papel não é agradar sempre os nossos filhos. Deus não nos deu os nossos filhos para a gente ficar fazendo os desejos dele todos os dias e todas as horas. O nosso papel é preparar os nossos filhos para a vida, ensinando-os a amar a Deus e a serem responsáveis na vida. Os nossos filhos são pecadores. Eles têm toda a tendência a fazer o errado. Toda criança é, por essência, por natureza, egoísta. Essa semana eu participava de uma reunião na escola para os pais de alunos e, sem usar a Bíblia, sem citar religião, um psicólogo, psiquiatra também, que estava dando aquela palestra, ele dizia exatamente isso. Todo ser humano é, em essência, egoísta. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Os nossos filhos são egoístas desde pequenininhos. E nós precisamos discipliná-los. Eles são pecadores. Desde pequeno eles cometem, ainda que ingenuamente, ainda que inconscientemente, eles cometem seus erros. E nós precisamos discipliná-los, acertá-los. O Salmo 127 diz que os filhos são como flechas. Uma flecha não nasce pronta. Não existe nenhuma árvore que você vai lá e retira de lá uma flecha pronta. E está aqui essa flecha, coloca no arco e lança. Flecha é feito de um pau, de uma madeira, em que se é trabalhada, lapidada, acertada, para que ela fique retinha e seja um dia lançada, não a qualquer lugar, qualquer direção, mas lançada no centro da vontade de Deus. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 23:13, não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com a vara, ela não morrerá. Meus irmãos, Deus fez o pé de goiaba com 3 finalidades. Primeiro, fruto. Segundo, sombra. Terceiro, porque é a melhor vara que existe.
É verdade, tem algumas crianças que olham às vezes meio de cara feia, né? Mas é verdade. Sim ou não, irmã Regina Alice? 3 utilidades para um pé de goiaba: fruto, sombra e para poder tirar uma varinha de goiaba bem verdinha. Corrigir deve ser um ato natural na vida de todos os pais que querem viver de acordo com a vontade de Deus. Provérbios está falando: não retires a disciplina, nos dá a entender que é natural. Nós devemos ter esse impulso por agir quando vermos nossos filhos agindo de maneira errada. Corrigir é um ato responsável de amor e cuidado. Lá em Hebreus nós vamos ler que qual pai que ama o seu filho e que não o corrige? O pai que não corrige o seu filho, na verdade, não está demonstrando amor por ele. A correção, ela pode no momento até trazer lágrimas e dor, mas ao fim ela produz os frutos da justiça. Eu não estou dizendo que os filhos devem ser espancados, claro que não. Mas é impossível criar filhos bem criados sem usar uma varinha de goiaba. Use vara na infância, porque senão você vai acabar tendo que ir parar na vara da infância. Use vara na adolescência. Use vara na juventude. Faça este bem ao seu filho. Quando pensamos sobre formação de caráter, além de disciplina, uma outra palavra que me vem à mente é exemplo. Exemplo. O exemplo de um pai e uma mãe fala mais alto do que qualquer outro ensino. Não ensinamos filhos apenas com palavras, mas ensinamos, sobretudo, pelo exemplo, com a nossa vida. É por isso que nesse texto, se você volta 3 versículos antes, você vai ler que eles estão direcionados aos pais. Você deve ter um relacionamento com Deus, deve procurar viver de acordo com a vontade de Deus. E aí, do 4 em diante, começa dizendo: e agora transmite isso aos seus filhos. Meus irmãos, os nossos filhos, eles precisam ver em nós exemplo. Certa vez uma criança estava na escola e ela ouviu a professora dizendo sobre as qualificações de uma pessoa para ser presidente da República. E depois de ver aquela lista de características, de qualidades, de virtudes, um aluno lá no fundo da sala ergueu a mão assim e disse assim: professora, e ela disse: pois não. Ele falou: o meu pai serve. O meu pai tem tudo isso que a senhora acabou de dizer aí. Exemplo. Você pode ficar em pé nesse momento? Eu queria te mostrar como que a gente aprende muito mais pelo exemplo do que através daquilo que nós ouvimos ou falamos. Aprendemos muito através do exemplo. Todo mundo, se você puder ficar em pé, você vai me ajudar agora, você vai participar comigo num momento muito rápido. Se possível, desprenda a sua mão. Deixa a sua mão bem solta, ok? A mão está solta, todo mundo com a mão solta, não segure nada. E a gente vai fazer o seguinte: eu vou convidar você para a gente começar a esfregar a nossa mão. Esfregue a sua mão. E vai esfregando. Esfregue um pouco mais, vai esfregando. Ela começa a esquentar, viu? Percebeu? E daqui a pouquinho eu vou dizer para você fazer uma coisa e você... Está todo mundo olhando para mim? Olhando para mim? Todo mundo olhando para mim? Quando eu disser para você fazer uma coisa, você faz imediatamente, tá bom? Todo mundo olhando para mim. Acelerando, acelerando, acelerando. Mão no queixo. De novo. Todo mundo acelerando, acelerando, acelerando. Mão na bochecha. Eu não falei para colocar na bochecha? Pode assentar, irmãos. Deve ter tido uns 10 que conseguiu colocar a mão de fato na bochecha. A gente aprende muito mais pelo que a gente vê do que pelo que a gente ouve. Você colocou a mão no queixo porque você estava vendo.
Quando a gente está transmitindo aos nossos filhos, através da nossa vida, um caráter, nós estamos impregnando nele aquele tipo de caráter muito mais do que aquilo que nós falamos. Quando a questão é formação de caráter, o exemplo é fundamental. E é por isso que há um ditado judeu que diz que uma mãe ou um pai é capaz de ensinar mais do que 100 professores. Augusto Cury disse: prepare seu filho para ser, pois o mundo vai prepará-lo para ter. E sobre formação de caráter, o que dizer da questão da autoridade? Disciplina, exemplo, autoridade. Alguns pais às vezes dizem assim: eu não tenho mais controle sobre os meus filhos. Eu não tenho mais controle sobre o tipo e tamanho de roupa. Não tenho mais controle sobre as músicas que eles ouvem. Eu não tenho mais controle sobre o uso deles da internet. Eu não tenho mais controle sobre a hora que chega e a hora que sai. São pais que, a exemplo do sacerdote Eli, já entregaram os pontos e aceitaram o caos. Agora, quando alguém diz: eu não tenho mais controle sobre os meus filhos, esta pessoa está dizendo ao mundo exatamente isso. Gente, eu estou criando um ser dentro da minha casa que eu não tenho como controlar. É pior do que o animal lá de casa. Porque o animal eu coloco na coleira ou eu tranco ele lá na casinha dele. Mas meu filho é pior do que ele. Então tomem cuidado, porque hoje ele ainda está pequeno, mas está crescendo. Vai se tornar um bicho, talvez um monstro, e um dia só a polícia ou as grades poderá controlá-lo. É isso que alguém que diz que não tem mais controle sobre os seus filhos, é isso que essa pessoa está transmitindo ao mundo. Toma cuidado, gente, porque eu estou criando lá em casa um monstro. Eu não tenho mais controle. A vida deles está toda desregrada. Eu não consigo mais policiar o celular deles. Eles ouvem o que querem. Eu não consigo mais controlar a hora de saída e hora de chegada. Não consigo controlar mais o uso de internet. Não consigo controlar mais a roupa. O seu filho usa a roupa que você deixa ele usar. O seu filho usa a música ou ouve a música que você deixa ele ouvir. Porque nós temos controle. Se não temos, nós estamos criando um monstro e lançando ele para essa sociedade. Um pai e uma mãe só não têm controle sobre os seus filhos se eles não quiserem ter. Você é o pai deles, você é a mãe deles, você é responsável por eles. Você tem que controlá-los. Você deve controlá-los. Deus te deu essa tarefa. Não negligencie sua tarefa de criar seus filhos com disciplina. Esse é um trabalho interceirizável. E seu filho será na escola, na faculdade, no trânsito, no trabalho, na internet, lá no lazer. Ele será exatamente o que ele aprende dentro da sua casa. Nesta reflexão sobre a santidade na criação dos filhos, eu considero também que a missão do pai e da mãe é um compromisso impostergável. O verso 8 diz assim também: as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Dá para a gente sentir aqui nesse texto, meus irmãos, a forte ênfase deste compromisso, desse shema. Moisés está falando de algo que não se pode adiar. Moisés está falando de algo que a gente não pode deixar para amanhã. Por que não podemos adiar o compromisso de ensinar os nossos filhos sobre as coisas de Deus? Não podemos, porque a salvação deles está em nossas mãos. Deus te deu essa responsabilidade e você não pode falhar, pois o destino eterno do seu filho depende de você. Por isso que Provérbios é tão insistente na correção aos filhos. Capítulo 23 de Provérbios, verso 14.
tu o fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Você quer que seu filho seja salvo? Então comece desde cedo ensinando seu filho no caminho em que ele deve andar. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A pergunta que faço é: você está falando do Senhor todos os dias ao seu filho? Você conversa sobre as coisas de Deus todos os dias dentro da sua casa? A família cristã brasileira, ela está vivendo em grande tragédia. Hoje, menos de 10% das famílias dos evangélicos no Brasil, que chegou agora a 62 milhões de evangélicos, menos de 10% das famílias leem a Bíblia diariamente para os filhos. Menos de 5% realizam um culto doméstico ao menos uma vez por semana. Esse é o triste retrato da educação cristã na família do Brasil de hoje. Muitas vezes, quem não veio hoje pela manhã, perdeu. A Laila ministrou-nos uma palavra hoje pela manhã e acertou o nosso coração como pai, como mãe, assim. Moeu a gente. Muitas vezes nós temos muitos sonhos em relação aos nossos filhos. Queremos que eles alcancem as melhores notas na escola. Queremos que eles passem no vestibular com destaque. Queremos que eles brilhem na universidade. Nos matamos para ver os nossos filhos vencendo na vida. Não poupamos esforços para vê-los alcançando o topo da realização profissional. Nós ficamos cheios de orgulho ao ver o sucesso dos nossos filhos. No entanto, a grande questão é: será que estamos consagrando os nossos filhos a Deus com o mesmo entusiasmo? Será que a gente vibra com o desenvolvimento espiritual dos nossos filhos com a mesma alegria que vibramos quando ele tira um 10 lá na escola? O que a Bíblia diz que nós devemos ensinar aos nossos filhos? Devemos ensinar aos nossos filhos sobre Deus. Salmo 78 diz assim, a partir dos versos 5: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinasse a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem a seus filhos, a fim de que pusessem sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos. Ensine os seus filhos sobre o Deus que você serve. Ensine seus filhos sobre o que Deus faz e o que Deus não faz. Nossos filhos precisam crescer, meus irmãos, aprendendo sobre Deus. Que às vezes eles têm uma noção muito vaga ou distorcida sobre Deus. Quer ver uma coisa? Uma filha chegou em casa e disse assim: pai, eu tenho 2 notícias. Veio da escola. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que o senhor quer primeiro? Manda a ruim. A ruim é que eu fiz hoje uma prova e eu tirei 0. Essa é a ruim. E qual que é a boa, minha filha? A boa é que a professora, na saída da escola, ela foi assaltada, as provas estavam dentro e o ladrão levou a bolsa com todas as provas. Graças a Deus, Deus é muito bom. Eles às vezes têm uma noção muito ilusória a respeito de Deus. O que Deus faz e o que Deus não faz. Eles são imaturos e precisam aprender sobre isso. Ensine seus filhos que nada pode substituir Deus na vida deles. Ensine a eles sobre a importância de viver na presença de Deus. Ensine que nada, estudos, lazer e outras coisas mais, pode ser mais importante do que eles virem para a escola dominical todos os domingos para aprender mais de Deus.
Às vezes, irmãos, a gente diz assim, está muito frio hoje. Mas quando está frio, a gente deixa de levá-los lá na escola secular porque está frio? Não. Que tipo de valor nós estamos plantando na vida de nossos filhos se a gente os retém em casa porque está frio e não vai ao culto, não vai à igreja, mas se a gente os leva para a escola secular? Eles não são tão ingênuos. Eles estão crescendo com alguns valores completamente distorcidos, de que aquele lá é mais importante do que esse aqui. Se não ensinarmos isso hoje, nós colheremos amanhã os frutos amargos de filhos sem compromisso com Deus e com a igreja. Ensine os seus filhos sobre o pecado. Nós somos pecadores. Os nossos filhos podem até parecer anjinho, mas eles não são. Eles não são santos diabinhos, mas também não são seres angelicais. Eles precisam crescer aprendendo que são pecadores. Pastor, quando é que uma criança já sabe que ela é uma pecadora e entende a respeito do pecado? Não dá para a gente dizer uma idade determinante de que dormiu hoje de um jeito e acordou amanhã com juízo. Mas o que eu posso te dizer é que as crianças hoje, de 5 anos, 4 anos, elas já têm muito mais juízo, porque nós estamos assistindo um amadurecimento até muitas das vezes precoce, e que às vezes é até prejudicial. Quantos pais às vezes veem seus filhos de 10, 11 anos assim, talvez pela roupa que vestiu, ou pelo comportamento que teve, agindo talvez como um adulto, e o pai acha aquilo muito bonito, e de fato é. Mas nós não podemos deixar os nossos filhos amadurecer precocemente. Há tempo para todas as coisas. Vivemos hoje num tempo da adultização das crianças. Crianças que estão perdendo a sua infância, porque estão sendo vistas pelos seus pais como já gente grande. Isso é trágico. Nós estamos furtando da vida da criança, talvez, os melhores anos de vida. A infância, a adolescência. Eles precisam aprender que são pecadores e que se morrerem sem Jesus, irão para o inferno. Pastor, isso é muito forte, não é não? Não é. Tem muitos filhos aí, o pai acha que isso é muito forte. Mas tem muitos filhos aí que, quando o pai vira as costas, vai para a internet e assiste um monte de vídeo, filmes de terror e de coisas terríveis. Então ensine os seus filhos também sobre Jesus. Ensinar os filhos sobre Jesus. Um bom exemplo disso é a mãe de Timóteo, Eunice. Eunice ensinou seu filho a ter uma fé não fingida. Quando a Laila ministrava hoje pela manhã e falava também a respeito de Eunice, que ensinou a Timóteo uma fé não fingida, eu pensei, meu Deus, então dá para ter uma fé não fingida? Ou melhor, dá para ter uma fé fingida? Pelo que o texto nos diz, dá. E se tem uma coisa que não dá para a gente fingir a nossa fé, é a respeito de nossa própria família. Porque os nossos filhos, esposa e esposo, sabem se a nossa fé é fingida ou não. Sabe se a gente aqui no templo é uma coisa e dentro de casa é outra. Porque tem gente que na igreja, no culto, é um santo e dentro de casa é quase o diabo em pessoa. É dentro de casa, meus irmãos, que nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre Jesus. Ser pai, ser mãe, é ser um missionário dentro da nossa própria casa. A nossa missão de evangelizar os nossos filhos, ela é inadiável. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a respeito de Deus, a respeito do pecado, a respeito de Jesus, a respeito do céu, a respeito do inferno, a respeito da salvação. Ensine-os, force-os. É verdade que os nossos filhos, eles têm livre-arbítrio, mas eles têm livre-arbítrio até certo ponto. Ah, pastor, meu filho não quer vir mais à igreja, meu filho não quer ir para o culto infantil, eu não posso obrigá-lo. Pode sim.
Pode sim. Ele quer ir à escola todo dia? Ele quer tomar banho todo dia? Ele quer tomar remédio toda vez que fica doente? E o que você faz quando ele não quer fazer essas outras coisas? Você não os obriga? Por que você não respeita o livre-arbítrio dele? Se forçamos eles em coisas menores, por que não forçá-los naquilo que vai conduzir à salvação eterna da alma deles, do fogo do inferno? Eu creio que Deus está procurando ainda hoje pais e mães que encontrem tempo para orar pelos seus filhos. Nós precisamos de mães que passem mais tempo no altar da intercessão pelos filhos do que nas academias de ginástica. Nós precisamos de pais que estejam mais dispostos a ficar conversando com os filhos até mais tarde do que ficar no trabalho até mais tarde. Nós precisamos de pais e mães que busquem mais a salvação e a santificação dos seus filhos do que o sucesso profissional deles. Quais são os sonhos que você tem para os seus filhos? Investigue em seu coração, em sua memória. É provável, é possível que você perceba que muitos desses sonhos estão relacionados com a vida material. Quantos pais hoje, se um filho levantar e disser: pai, mãe, o Senhor está me chamando para eu ser um missionário, para eu me preparar e para eu ir embora para um campo distante, para atuar como missionário em algum lugar muito difícil. Quantos pais hoje já não se alegram mais? Quantos pais hoje já não sentirão mais prazer em ver seus filhos sendo chamados especificamente para um ministério no reino de Deus? Quantos pais hoje dizem assim: ah, não, você pode até ir, mas antes você tem que ter uma carreira formada primeiro, você tem que fazer isso, aquilo. Os nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos. Eles devem viver para realizar os projetos de Deus e não os nossos. E nesse tempo final desta mensagem, eu não sei o que ou como essa palavra pode ter atingido ou alcançado o seu coração. Eu quero, nesse momento final, sugerir 3 atitudes para tomarmos em relação à criação dos nossos filhos. Primeiro, dedique mais tempo aos seus filhos. Dedique mais tempo. Eu sei que nós temos uma agenda muito apertada, são muitos os compromissos. Mas aquilo que é importante, nós sempre arrumamos um jeito e um tempo. Aquilo que importa, a gente arruma um tempo. Os seus filhos, se você ainda tem filhos em casa, sejam eles criança, adolescente ou jovens, dedique mais tempo aos seus filhos. Segunda atitude, eu vou ser bem claro: não seja frouxo com a sua autoridade de pai e mãe. Não seja frouxo. Tenha pulso, tenha autoridade. Hoje pela manhã nós ouvimos aqui que um dia Deus vai cobrar de cada pai e de cada mãe a maneira como criou os seus filhos. Você vai prestar contas diante de Deus da maneira como você criou os seus filhos. Quando a gente anda pelas estradas, existem as placas de sinalização. As placas, elas estabelecem regras, limites. Uma placa pode estar ali na estrada dizendo que é 60 km por hora, e você pode passar por aquela placa a 80. Se não tiver nenhum guarda, você passa e está tudo certo.
Você quebrou uma regra, uma lei, mas não trouxe prejuízo algum. Mas por causa dessa tendência do ser humano de não respeitar a autoridade, e a placa é uma autoridade, foi-se criado o radar. O radar é diferente. O radar costuma ser 40 ou 50 no máximo, e está ali piscando. E você vem de carro, passa 80 ali, passa. Isso é autoridade. Pai, mãe, você é uma placa ou você é um radar? Muitos pais atuam como placa, frouxo, não tem controle mais. Os filhos estão ao léu da sorte. Não é a Deus dará, é ao que o mundo der. Então não seja frouxo com a sua autoridade de pai e mãe. Terceiro, cumpra bem a sua missão de evangelizar e discipular os seus filhos. Cumpra bem a sua missão de evangelizar e discipular os seus filhos. Irmãos, nós não podemos dormir na direção para a gente acordar um dia e perceber que nosso trabalho, nossos negócios, nossos afazeres não tem nenhum valor eterno, mas que a vida de nossos filhos, isso sim, isso tem. Prepare seus filhos para a vida. É verdade que nós somos pais falhos, nós erramos, não somos perfeitos, mas pela graça de Deus Ele vai nos ajudar em nossas fraquezas, para a gente cumprir bem a nossa missão. E apesar dos erros que nós temos cometido no passado, nós vamos assumir o compromisso proposto por Moisés. Vamos ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. A igreja somará conosco na formação espiritual de nossos filhos, mas a responsabilidade primária, ela é minha, é sua, porque nós somos os pais, as mães deles. A escola vai fortalecer o que o seu filho já aprendeu dentro de casa. E se ele aprendeu coisas boas, ele ficará muito bem lá na escola. Agora, se ele não tiver aprendido coisas boas dentro de casa, me perdoe a expressão, ele será o capeta na escola. Porque ele vai levar exatamente o que ele aprendeu. E naquele ambiente, ele vai se multiplicar. É o laboratório, onde ele vai colocar em prática tudo o que aprendeu. Eu queria nesse momento terminar esse culto. A gente vai cantar uma canção. O Ministério de Louvor vai estar aqui conosco. E eu queria fazer um apelo a todos os pais que têm seus filhos ainda solteiros. Sejam os filhos criança, adolescente ou jovens. Eu queria convidar todos os pais a deixarem o seu lugar. Pai e mãe, você que ainda tem os seus filhos com você, que ainda não se casou e não foi constituir uma nova família, quero chamar todos esses pais para vir aqui à frente. E eu quero orar junto com você. Eu quero orar por você. Meus irmãos, eu estou convencido de que a tarefa que temos como pai e mãe, neste tempo que se chama hoje, não é fácil. Não é fácil. Mas, irmãos, eu também estou convencido de que pela graça de Deus, Ele pode nos capacitar, Ele pode nos dar a sabedoria que nós precisamos, Ele pode nos dar a direção que precisamos, para a gente conduzir os nossos filhos na direção certa. Nós precisamos de que o Senhor nos ajude, para a gente ser um bom pai e uma boa mãe, para que os nossos filhos possam ser bênção. Vamos cantar esta canção. Esta canção é uma oração.
faça desta canção uma oração para a sua vida, para a sua família. E depois de cantar, nós vamos orar, terminando assim este culto. Estás no céu, santifica minha casa, estabeleça o teu reino entre nós, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farte de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio. Senhor, morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Que a nossa se parte de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. Precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo, a tua casa nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoe o nosso lar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fomos feitos para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoe o nosso lar. Abençoe o nosso lar. Pai nosso que estás no céu, ó Deus, aqui estamos nós na tua presença. Nós acabamos de dizer agora que nós dependemos do Senhor, para que o Senhor santifique o nosso lar. Pai, aqui estamos nós como pais, como mães. Senhor, nós temos uma tarefa muito especial, que é criar, ó Deus, os filhos que o Senhor nos deu, os filhos que o Senhor nos entregou.
Pai, é um privilégio para nós gerarmos filhos, outros seres humanos. Senhor, vem em nossa mente agora aquele sorriso que veio em nossos lábios, em nosso rosto, naquele dia em que nos tornamos pais, mães. Ó Senhor, que alegria tomou conta do nosso coração pelos filhos que o Senhor nos deu. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio de sermos progenitores, termos filhos, ó Deus. Senhor, que privilégio sublime, ó Deus. Os nossos filhos é uma bênção. O Senhor nos abençoou com eles. Mas, Pai, nós estamos conscientes, e talvez nesta noite nós fomos um pouco mais esclarecidos e confrontados a respeito disso. Esse privilégio traz sobre nós uma enorme responsabilidade, Senhor Deus. Pai, nos ajude, nos capacite como pais, como mães, Senhor, para a gente criar os nossos filhos, dando a eles um bom caráter, para a gente discipliná-los, para a gente dar exemplo, ó Deus, através da nossa vida. Senhor, que a gente não cobre nada deles que a gente não tenha primeiro feito. Senhor, que a gente tenha autoridade, não autoritarismo, que a gente possa impor limites, ó Deus, e que a gente possa controlá-los para o bem deles. Senhor, da mesma maneira que quando eles tinham 2 anos, a gente não os deixava pegar uma faca na mão, que a gente agora, quando eles estão aí com seus 13, 14 anos, que a gente não deixe eles escutarem essas músicas nojentas nos seus celulares. Ó Deus, da mesma maneira que a gente tinha o cuidado de pegar na mão dele para atravessar uma rua, quando eles eram ainda pequeninos, para que um carro não os atropelasse, que a gente possa apanhá-los pelas mãos, todos os dias em que nos reunimos aqui na tua casa e trazê-los, ó Deus, para que eles possam aprender mais, para que possa somar aquilo que a gente todas as noites já vai estar ensinando a eles lá na cabeceira da cama. Senhor, que os nossos filhos nunca se esqueçam daqueles momentos em que nós estivemos orando com eles, que eles possam aprender isso e levar isso para a vida deles, ó Deus, para que quando eles forem pais também eles possam lembrar: o meu pai e a minha mãe todas as noites lia a palavra de Deus comigo, orava comigo. Senhor, que a gente possa ir construindo gerações futuras, ó Deus, que possam estabelecer um relacionamento sempre íntimo com o Senhor. Ó Deus, que a gente saia daqui nesta noite com uma decisão tomada, de que criar filhos pode não ser uma tarefa fácil, mas nós vamos pagar o preço. Nós vamos dobrar os joelhos e intercedermos pelos nossos filhos. Nós vamos sonhar, ó Pai, com os teus planos para a vida deles, não com a carreira que nós achamos que eles tenham que ter, mas que a gente possa buscar a tua orientação para cada um deles. Quem sabe, ó Deus, nossos filhos não serão missionários, não serão pastores, não serão pessoas que serão instrumentos no teu reino, para a proclamação do teu evangelho. Dá, Senhor, que nesta igreja, que em nossas famílias, o Senhor chame mais e mais pessoas para a tua seara, Senhor. Que a gente pare, talvez, de se orgulhar tanto pelos cursos que às vezes vamos fazendo, que envolve apenas a vida secular, mas que a gente possa estar comprometido com o teu reino, Senhor. Nós como pais, que nós possamos ter um coração que te ama verdadeiramente e levar os nossos filhos a amá-lo também. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra nesta noite que nos confronta, mas traz para nós também esse desafio que pela tua graça nós haveremos de alcançar. Muito obrigado por tudo, Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço, um aperto de mão em quem está perto de você e diga para ele assim: que Deus te abençoe, que a sua família seja santificada cada dia mais e mais, que os seus filhos sejam bênção, que os seus filhos sejam santos para o Senhor. Que Deus nos abençoe, uma boa semana para todos nós. Amém.